Boa noite a todos, meus amigos patriotas, amigos conservadores, vocês todos aí que estão acompanhando a nossa live. Hoje é uma live especial. Eu digo que já recebi bastante gente, já recebi deputado estadual, vereadores, né, empresários, né, pessoas de várias áreas aí que a gente tem trazido, todos eles conservadores, todos eles de direita, todos eles pessoas que querem um Brasil melhor. E hoje eu tive a satisfação de poder conhecer, né, assessores do nosso ministro, e dessa conversa, né, recebemos aí, num bate-papo, né, se era possível a gente fazer uma live, e hoje está com a gente, né, o nosso ministro da Educação, Abraham Weintraub, fazendo aí, né, o nosso bate-papo ficar muito mais interessante. Com certeza vai ter bastante coisa para poder a gente conversar. Ministro, por favor, pode dar o seu boa noite aí a todos, né, e a gente já começar o nosso bate-papo. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, Major Jaime, é uma satisfação estar aqui. A gente estava conversando antes, né, eu sou uma pessoa informal, é um pouco para sentir aí como é que ia ser a conversa, mas é que a gente estava falando antes, que a gente pergunta e conversa a dois, quase tudo a gente pode comentar, talvez para evitar um outro nome, só para evitar processo judicial, mas eu costumo ser uma pessoa muito direta, franca e sem muita frescura. Até falei pro Major Jaime me chamar de Abrão, você, Weintraub, Weintraub, como quiser. Assobiou, eu estou atendendo. Mas eu estou à disposição, qualquer pergunta, vamos combinar. Não, pode perguntar o que quiser, pode falar o que eu não puder falar em função de pendências judiciais ou pelo cargo que eu ocupo, eu vou falar. Se não, estou à disposição, tá? É uma satisfação mesmo estar aqui. E, de novo, todo mundo sabe que eu sou fã da PM, da polícia. Desde a Previdência, eu e meu irmão, a gente luta, defende, consideramos importante a categoria, tudo, né? E o cargo é um cargo sagrado, né? O cara que se põe entre a ameaça e a sociedade, coloca lá o corpo entre os dois. Então, o que você quiser perguntar, a gente está à disposição também. Não, tranquilo, já percebi, a gente conhece, viu, senhor, viu, ministro, a gente sabe que o senhor é muito direto, muito franco, e é isso que a gente gosta, é isso que a gente quer. Não adianta ter né, como a gente já teve no passado, um presidente que fala bonitinho na frente das câmaras e depois lá no quarto lá, xinga todo mundo, né, rasa com todo mundo. Então, a gente prefere que seja essa sinceridade aí que a gente mantém. Ministro, já vou começar com uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo. Eu ia pedir para o senhor falar um pouquinho da vida do senhor, falar um pouquinho onde o senhor estudou, onde o senhor nasceu, né? Como é que está a família? O senhor tá, eu sei que o senhor está aí no Banco Mundial, né? Como é que está esse trabalho aí nos Estados Unidos, né? Como é que isso vem desenvolvendo? E algo interessante que o senhor veja importante passar para a gente. Major, eu assim, realmente não sou uma pessoa que eu não me vejo como uma pessoa especial. Todo mundo tem a sua história triste para contar. Todo mundo passou um perrengue na vida. Cada um tem a sua cruz. No meu caso, eu nunca passei fome, nunca, não sei o que é abrir a geladeira e não ter comida dentro. Eu não sei quando o Arthur limpava, meu irmão é comilão, ele limpa a geladeira. Mas da minha mãe sair, eu comprava mais coisa. Eu nunca passei fome por falta de dinheiro. Mas a minha origem é uma origem de família classe média. E lá pelas tantas, nas crises dos anos 80, eu falei, eu não quero. Eu tinha muita dúvida, né? Quando era moleque, criança pequena, eu fui escoteiro, então eu ia muito lá na rota, no batalhão de bombeiros, que a gente tinha. O grupo escoteiro era lá no centro, então a gente ia muito, rota, batalhão de bombeiros, aí os bombeiros punham a gente no caminhão para circular lá na Praça da Sé, aquela estação de bombeiro lá na Praça da Sé que tem o cano que o pessoal dorme em cima, não sei se ainda tem, né? Aí desce, que nem nos filmes mesmo. O né, CCB. Né? E a gente ia lá, sempre, então sempre teve a proximidade até com a polícia. Quando eu terminei o colegial, eu fui até o Barro Branco pegar a ficha de inscrição. Minha mãe chorou a noite toda, meu filho, vai ser policial, vai morrer, tá? Minha mãe estava certa, minha mãe, a falecida mãe, estava certa. No final, eu fiz economia na USP, foi melhor. Acho que com o meu jeitinho, eu me metei muita confusão na PM, eu ficar preso um bom tempo. Meu jeitinho, acho que acabar preso na PM. Preso porque por falar coisa que não pode ser dita e fazer coisa que
a patota aí que governa o Estado há muito tempo não quer que faça. Sim. Mas como o capitão Derrite me contou, ele ficou preso com a mulher dele grávida, porque na troca de tiros com a liderança do PCC morreram líderes do PCC. Não teve. O próprio sobrevivente do PCC falaram que não teve execução. Mesmo assim, ele ficou preso com a mulher grávida. Então, assim, minha mãe estava certa. Eu saí, fui para o mercado financeiro, nunca tinha ninguém na família, economia, mercado financeiro, não tinha ninguém. Fui o primeiro. E eu fui porque eu pensei, eu não quero mais ter problema de R$ 50. Aquele problema, se eu tivesse R$ 50 agora no bolso, eu resolvi esse problema aqui, né? Eu não quero mais isso para minha vida. Não quero ter preocupação com conta de luz, com conta de água. E graças a Deus eu não sou rico, não sou milionário, bilionário, nada disso, tal, mas eu consigo fazer o que eu quero da minha vida. E a partir desse momento, né, a gente começou a estruturar um projeto de mais longo prazo. Eu e meu irmão sempre fomos muito, muito próximos. Eu prestei em concurso, fui para a Universidade Federal de São Paulo, por prazer mesmo. Eu queria dar aula na periferia mesmo. E não é papo furado, não. Quero ajudar. Eu queria retribuir de alguma forma. Eu sinto prazer em fazer a diferença, de repente. Não para todo mundo. Tem cara na periferia que é babaca também. Mas aquela coisa, eu não queria dar aula para filho de playboy nas faculdades lá do centro da cidade de São Paulo, nos jardins, tal. Eu queria dar lá na periferia mesmo. E foi o que aconteceu. A Federal de São Paulo é lá em Osasco. E às vezes você falando alguma coisa, ou dando um exemplo, dando um conselho, tal, você muda a vida da pessoa que quer escutar. Isso aconteceu, eu já sabia que acontecia. Aconteceu, isso me deu muita satisfação. E dar aula também, né? No meu canal do YouTube dá para ver que eu me divirto dando aula também. Conhecemos o presidente Jair Bolsonaro graças ao trabalho do meu irmão com a Previdência. Eu ajudei ele, mas o desenho todo veio da cabeça dele. Passou a reforma da Previdência, a gente foi, desde o começo, né, quando não tinha, estava só os Bolsonaro e o Onyx Lorenzoni. Através do Onyx Lorenzoni, a gente se aproximou do presidente, na época deputado, e começou a desenhar um plano de governo, trabalhar tal. Depois foi chegando mais gente, conhecemos, ele se elegeu. Eu fui para a secretaria, fui ser secretário executivo do governo de transição, então a redução de ministérios, uma série de detalhes que hoje em dia o pessoal nem fala mais, mas a gente que conduziu, o ministro era meio que um coringa, porque eu elaborei o plano de governo, né? Então, quando caiu o ministro da Educação, me colocaram como substituto. Foi meio que automático. Mas uma semana depois caiu o presidente do BNDES, o presidente Bolsonaro falou: manda o Abraão para lá, eu já estava no MEC. Então, eu já era visto como um coringa, assim, que podia ser deslocado para várias frentes. Mas, assim, eu não me julgo, meu Deus do céu, tem muita coisa para contar. Trabalhei desde cedo, não tenho perrengue, não tenho nenhuma coisa muito triste para contar, nem muito fantástica. Entrei na USP, Economia, fiz mestrado, estrito sensu, na Fundação Getúlio Vargas, fiz um MBA internacional, tenho 20 anos de experiência no mercado financeiro, privado. Então, assim, o que eu posso falar? Tenho 3 filhos, sou casado com a Dani, que eu conheci ela na faculdade, a gente está junto desde o 2º ano da faculdade, então eu estou junto com ela há 30 anos. 3 filhos, meu irmão, né? Todo mundo me vê junto com ele. Arthur. Nossa cachorrinha morreu, é isso. Não tenho 50 anos, 1,78 m, e no meu RG está escrito grisalho. A primeira vez que eu fui, quando eu fui renovar o meu RG, a moça escreveu grisalho. Eu falei, putz, você sabe quando, né? Fez uma mudança aí. Mas, falei... ministro... E você, como é que é, Major? Conta um pouco de ti também, pô. Só eu que me exponho. Não, mas hoje é o dia de falar, né, do rapidinho, conta um pouco de ti. Como é que foi? Você fez o Barro Branco, você pegou a ficha de inscrição do Barro Branco. Isso, exatamente. Fez a prova, entrou, fez o curso lá na USP, lá na rotatória da USP. Eu passava lá, eu olhava, putz, de vez em quando eu me arrependia de ter entrado na economia. Eu falava, eu devia ter vindo fazer o Barro Branco.
você já começava a ganhar de saída, né? Entrou, já estava com um rendimentozinho lá, já ajudava, né? Sim. A gente entra como cadete, né, o aluno oficial. Isso aí começou em 1989, né, que eu prestei o concurso e entrei na polícia em 1990, né? E aposentei, depois seguindo a carreira, aposentei em 2016, né? Você está Mas mais ou menos com a mesma idade que eu, você é de tô com 1970? 52. 52, 52. Está conservado, hein, sou de meu? 69, né? Está conservado, hein, pô? Dizem que os negros demoram mais aí, né, a aparentar a idade, né? Então, vamos manter isso, vamos Conservado. manter essa linha. Ô, ministro, o senhor está falando de qual cidade aí? Onde o senhor está hoje? Eu tô próximo de Washington. Eu tô Próximo? próximo. Eu tô num subúrbio, numa cidade periférica de Washington, na periferia de Ah, Washington. entendi. Isso é muito bom até para o pessoal se localizar e saber, né, que o senhor está aí, né, nesse trabalho aí que O com Banco, certeza ajuda muito, né, no Banco Banco Mundial. Mundial. Ministro, como é que o senhor falou um pouquinho da questão política, né? Como é que o senhor, né, foi esse conhecimento da família Bolsonaro, né, do nosso presidente? E como é que o senhor iniciou essa transição aí, digamos, do mercado privado, né, indo aí para uma área pública e já enfrentando vários desafios, como o senhor já mencionou alguns. Então, eu e meu irmão, a gente estava lá na Federal de São Paulo, fez uma associação sem fins lucrativos para pesquisar soluções para a previdência, tanto privada quanto pública, né, com previdência complementar, e estava dando aula, montando, e começamos a ver o país cada vez pior, né, cada vez ficando pior, e ao mesmo tempo a gente tinha a solução para a previdência. Aí, na época, o Michel Temer estava tentando passar uma reforma da Previdência, uma reforma, desculpa, muito ruim. Eu vi até o Dória falando que a reforma do Michel Temer, que foi a que passou, que já estava pronta, tal, não sei o que lá. Não é verdade, a reforma dele era muito ruim, muito fraca, tecnicamente errada. E acabou não passando, né? Mas naquele processo, eu tinha experiência já do mercado financeiro como economista-chefe. Então eu procurei um deputado que era o relator na época da reforma da Previdência, que era o Arthur Maia. Era o Arthur Maia o relator. Sim. Não confundir com o Rodrigo Maia nem com o Arthur Lira. Não, É o não Arthur confunda. Maia, que é da Bahia. E aí o Arthur Maia viu a reforma e falou: é muito melhor que a do Temer, muito melhor que a do Meirelles, né? Que era o Meirelles que estava trabalhando com o Temer. Só que o Meirelles não vai topar, não mexer em nada. Mas vocês podem fazer uma apresentação, organizar um simpósio internacional lá no Congresso para apresentar suas ideias. Quem sabe isso não. Aí a gente fez isso. O Arthur trouxe professores, a gente trouxe via associação mesmo, pelo Congresso, a gente trouxe os professores de fora e apresentamos o projeto. E era uma proposta, tinha componentes muito mais interessantes. Alguns deles caíram, né? A parte fiscal de ajuste técnica foi preservada das contas da Previdência. Mas a aposentadoria básica, que seria basicamente esse auxílio emergencial, mas a pessoa que escolhia, se você contribui para a Previdência, estou precisando aqui de 500 pau por mês. Nos próximos 6 meses, um ano, você podia ir lá pegar. Que eram as contas, e junto com as contas individuais de aposentadoria, tinha lá. Mas a gente fez a apresentação. Enquanto a gente estava fazendo a apresentação, vários parlamentares ficaram muito interessados. Mas quem gostou muito foi o Onyx Lorenzoni. Quando o Onyx foi lá falar com o Arthur, falou: pô, porque o Arthur ficava apresentando, eu ficava no auditório, conversando com os parlamentares que mostravam interesse, tal, trocando cartão, para justamente depois fazer os contatos. Aí eu falar com o Onyx, pô, bateu o santo, eu até pensei, pô, Onyx, das 10 medidas contra a corrupção, tal, poxa, como é que eu não pensei nele antes? E bateu muito santo, começamos a conversar, aí o Onyx veio a São Paulo para conversar mais a respeito da Previdência, a gente fez uma apresentação mais longa, lá pela Santos, ele falou, pô, vocês parecem que têm bastante ideia, vocês não topam fazer um programa de governo, elaborar um programa de governo? Eu falei, até pode ser, mas para quem? Presidente Bolsonaro. Ela falou, ô louco, mas ele não é muito radical? Eu falei, não, vê no YouTube, não vê pelo Estado de São Paulo, pela Folha. Aí eu falei, beleza, vamos conversar, conversando, e o resto é história.
Começou, Que legal. foi embora. Foi Que assim. legal. Que bom, que maravilha. Eu vou fazer um comentário para o senhor, que acho que é um sentimento que o senhor deve ter também, muitos, né? A gente está aqui com muita gente aqui, eu talvez hoje não consiga falar de todo mundo. Vou tentar rapidinho, só para o senhor saber aqui. Tem muita gente, o Renzo, Sidney, né? Eubio, Eliane Silva, Rodrigo, né? May, Miriam. Nossa, tem bastante gente hoje. Hoje está muito legal. Gente de vários lugares aqui eu estou vendo, né? A Sônia, Josiel, né? Não vou conseguir falar de todo mundo hoje. Vocês vão me desculpar. O César, a Vânia, nossa, um monte de gente. Isso é muito bom. Mas vamos falar porque a gente tem um tempo, né, ministro? A gente já tinha falado, são 60 minutos. Quero manter nesses 60 minutos. Mas eu vou fazer um comentário com o senhor. Eu percebi que o nosso governo estava em boas mãos. Eu já sabia disso, né? Eu batalhei, eu fui candidato em 2018 a deputado estadual e o meu candidato a presidente do partido era né? Não vou falar o nome do cidadão, mas a gente fez campanha para o Bolsonaro abertamente, né? E graças a Deus a gente está hoje com essa mudança. Mas a gente percebeu que nós estávamos realmente num caminho muito bom naquela reunião ministerial, né? Que o nosso STF mandou, né? Abrir a reunião ministerial para todo mundo. Eu falo para o senhor que ali foi um divisor para muitas pessoas que não estavam entendendo o governo Bolsonaro, que viram patriotas, viram pessoas de verdade, pessoas que estavam na administração e queriam fazer mudança no nosso país. E eu elogio o senhor, se o senhor aceitar esse elogio, elogio o senhor pelo posicionamento, pelo que o senhor falou, pelo nosso presidente, né, que também foi duro nas palavras ali, dizendo exatamente o que nós brasileiros queremos. Nós queremos um Brasil mesmo que seja nosso, né? Que a gente possa ter orgulho do nosso país. Eu dou parabéns ao senhor pelas palavras que disse, né? E pela postura que o senhor teve, né, durante todo esse período, viu? Fique sabendo disso, que não é uma palavra só minha, é de muita gente que sabe de tudo que aconteceu, tá? Agradeço muito aí o apoio, o carinho, né? Muito, muito importante. E ali eu estava falando para os outros ministros. Se você acompanhar a reunião toda, fica claro para quem eu estava falando, para alguns ministros. Depois aumentou esse tipo de ministro, né? Então eu estava muito, muito preocupado com o que estava acontecendo. Estavam cercando o presidente, a gente estava sendo cercado, e aquele espírito combativo de tentar mudar as coisas, a gente não estava conseguindo entregar. Mas aquela reunião, teve uma reunião depois dessa que foi até pior que aquela lá. Que o Paulo Guedes deixou, na entrevista da Veja, passou vários detalhes dela. Então, talvez aquilo tenha sido uma oportunidade para mostrar quem é quem, como cada um se comporta quando não está. Porque tem uns babacas aí que falam que eu sabia que estava sendo gravado na entrada da reunião, eu tinha que deixar meu celular, porque era uma reunião sigilosa, que não era para vazar nada. Então, uma reunião que eu tenho que deixar meu celular na porta, eu imagino como vai ser gravada, né? E aí acabou mostrando uma cara que as pessoas gostaram, se identificaram. Eu sou aquilo. Se você estiver conversando comigo, evidentemente você vai falar, mas ele está falando isso aqui, como é que ele é nos bastidores, pelas costas? Eu sou, assim, até mais aguerrido e defendo mais os meus valores pelas costas do que pela frente, porque pela frente às vezes assusta um pouco essa franqueza minha. Ao passo que eu vejo entrevistas aí de um monte de cara que pela frente parece bonzinho, vem falar, papapá. Não estou falando que é o caso do atual governador do estado de São Paulo, né? Não é o caso, com certeza. Mas vários outros políticos desse mesmo, que muita gente aceita, vê, não, o cara aqui é bacana, o Boulos aqui fala manso. Quando você vai ver, não é. Se você pegar, eu nunca me esqueço, um outro ministro que passou pela mesma coisa, né? Não sabia que estava sendo filmado e vazou a gravação, que foi o Recupero. O que foi que o Recupero mostrou quando ele saiu, todo mundo, ele caiu. Ele estava se vangloriando, uma linguajar bem de velhaco mesmo, estava se vangloriando porque ele não tinha escrúpulos. Eu não tenho escrúpulos. Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente foi massacrado nesses anos todos do mecanismo, só vendo gente errada no topo do país. E de vez em quando você vê um que está tentando mudar, e você fala, esse cara sou eu lá,
se identifica, dá um certo alento. Eu acho que todo mundo olhou e falou, pô, esse cara sou eu lá, a despeito da Globo tentar distorcer o meu discurso, né, totalmente. Tanto é que tem uma parte lá que eu estou falando que eu não gosto, eu odeio o termo povos indígenas. Por quê? Porque só tem um povo no Brasil. Uhum. E aí eu falo lá naquele, são 4 minutos e meio. Por que que é? Porque alguém na reunião tinha falado, porque os povos indígenas, porque os povos ciganos, bicho, só tem um povo no Brasil. O Brasil não é o que foi passado para a gente depois do golpe do Marechal Deodoro. O que que é o Brasil? O que que é a nação brasileira? É o nosso território, é as nossas riquezas minerais. Não, o que faz o Brasil ser a nação brasileira são os erros e acertos das gerações passadas que estão representados nas nossas famílias. Quando a gente se reúne, né, tá todo mundo junto, existe uma autoidentificação automática com todo mundo. Essa autoidentificação, ela muitas vezes você fala, pô, me sinto bem aqui, não interessa se eu tô numa cidade, na outra, ou tô aqui no exterior. Aquele miolo, você tá uma representação da nação brasileira. É mais ou menos o seguinte, a gente mora num condomínio, num bairro, e aí a sua família, a minha família é vizinhos, somos vizinhos, e a minha família sei lá, tenho 3 filhos, eles crescem, eu vendo a casa e me mudo. Eu vou para um lado, meus filhos têm as famílias deles, nós continuamos sendo a família Weintraub, a sua família faz a mesma coisa, a sua família continua sendo a família do Major. Jaime, continua lá. Não é a casa, o território, não é o principal. O principal é justamente esses vínculos que a gente vai construindo ao longo do tempo, alguns ruins, alguns bons. O Brasil não teve só histórias bonitas no passado, só que ele teve muito mais histórias bonitas do que feias e tentam destruir todas as histórias bonitas que a gente teve no passado, né? Então, assim, o que eu vejo é muito isso. Naquela reunião eu falei, não tem povo, só tem um povo, é o povo brasileiro. E ali eu falo, não me interessa se você é loiro, japonês, preto, eu não quero saber, meu. Se você é brasileiro e acabou. E quem falar para você que você é diferente, aí a gente vai para cima. As pessoas talvez não saibam, isso é uma coisa interessante de contar. Eu estava no MEC, e o MEC ele tem muitos hospitais, ele tem mais hospitais que a maioria dos estados, porque tem os hospitais universitários. Universitários, isso. E a gente estava inaugurando um hospital maravilhoso, grande, lá no Amapá. Muito bom, né? O hospital universitário realmente top, vai ser o maior hospital do estado, uma coisa assim. E aí veio representantes indígenas, vou falar, pois não, óbvio, recebi todos eles, toda a educação e tal, veio vários, né? E aí, pois não. Então, a gente pediram várias coisas, falou, não, lógico, como é que foi a questão das escolas indígenas? Não, lógico, tá, mas tem que aprender português também, né? Não, tudo bem, beleza. Então, lá pelas tantas, vão lá falar, e o hospital que vocês estão construindo lá no Amapá, será que a gente pode utilizar? Eu soltei a cadeira e falei, lógico. Mas quem está querendo proibir vocês de usar? Vocês são brasileiros como todo mundo. Por favor, que eu queria saber quem está querendo não deixar vocês usarem o hospital. Até fiquei bravo, falei, vocês são brasileiros que nem eu, tudo igual, meu. Lógico que pode. É um absurdo esse. Daí um lá ficou meio sem graça, deu risada. Não é bem isso. É que a gente está conseguindo alas dos hospitais dedicadas apenas para o atendimento dos povos indígenas. Então, se eu chegar lá doente, você chegar lá doente, ou um ribeirinho chegar lá doente, ele não pode usar. Aqueles leitos estão reservados só para quem? As lideranças dos povos. Isso é papo furado. Ongueiro, para os ongueiros dizer, não, esse daqui pode usar, esse daqui não pode. Com dinheiro público nosso, dos nossos impostos. Então, o ribeirinho, ou você, que é negão, eu que sou branco, só que não sou branco, mas eu sou, né? Ou loiro, ou japonês, sei lá o quê, pô. Ele não vai poder ser atendido por... Isso é um absurdo, é um absurdo. Começa a dividir, isso, né? Eu acho um absurdo isso. Eu justamente quero lutar contra o quê? Quem tenta nos dividir. Aí você fala, pô, mas o índio sofre racismo. Beleza, se sofrer racismo, a gente vai atrás de quem está fazendo esse ato discriminatório contra eles. Teve um outro episódio que foi que eu canetei o fim das cotas universitárias para o mestrado e para o doutorado.
Graduação, sei lá, o cara tem origem mais dura, vamos fazer cota, vamos, mas, pô, o cara já está formado, o cara já está bonito, já é um médico, já é um advogado, já está grande, forte e bonito, ele tem a mesma condição que os outros. Pô, se ele sofrer alguma coisa, ele contrata um advogado e põe na justiça, vai se defender, vai brigar. Eu não preciso ex ante, previamente já criar uma animosidade, uma divisão, tem que ser pelo mérito. Na pós-graduação e no doutorado. Na graduação, vamos manter? Podemos manter, não tem problema. Mas no mestrado e doutorado, para mim, não fazia o menor sentido, a não ser no critério para dividir, para conquistar, né? Divide, Exato. eles nos dividem. Você vê essa animosidade que eles estão construindo, os índios levando dando flechada nos policiais em Brasília, é um absurdo isso. Absurdo. E se bobear, o policial que levou a flechada, ele tem mais descendência de índio do que o cara que jogou a flecha nele. Sim, você pega um monte de cara lá que fala assim, pô, mas esse cara não é índio. E o policial, eu vi, pô, o cara era mais escuro que eu. E eu tenho, eu fiz o teste DNA, eu tenho material genético de índio, né? Por parte de mãe, eu sou descendente de índio. O povo brasileiro todo, né, se fizesse o teste genético, ia ver isso. Né? Eu acho que é 25% dos brasileiros, entre aspas, dos brancos, 25% tem o marcador X, o matricial ameríndio. Eu sou um deles. Eu e meu irmão, a gente faz parte desse grupo. Assim como tem mistura de tudo quanto é coisa. Né? Não preciso ficar falando, porque eu nem gosto muito de falar isso, porque, sabe, fica uma situação querendo provar que eu sou politicamente correto. Eu nem entraria nesse assunto, entendeu? Se vocês falassem, pô, o cara zoou comigo, me chamou de não, agora nós temos um problema, vamos lá pegar o cara. Mas, bicho, se não tem, eu nem toco no assunto. Para mim, não é relevante. Para mim, não tem. Eu falo muito, ministro, da seguinte situação, e é bem simples, né? Eu vou só dar um exemplo do Martin Luther King. A gente tem que ser lembrado pelo nosso caráter, não é pela cor dos olhos, pelo cabelo, mas é pelo caráter. É isso que basta, né? Mas, como a gente sabe, a estratégia da esquerda não é fazer que ninguém seja reconhecido ou valorizado. Eles querem dividir, querem formar pequenos grupos, é isso que, na verdade, se busca, né? Não é solução de nenhum tipo de problema, é somente controlar. Já é tão difícil achar alguém que presta, assim, um amigo que você possa confiar. Se você vai querer restringir ainda mais, não, só quero ser amigo de loiro. Porra, boa sorte, trouxa. Né? Já é difícil você achar, não, só vou andar com pessoas iguais a mim. Pô, beleza, mano. Você é um marreco. Né? Se for só pela aparência, a gente tá perdido. Enfim. Mas, ministro, deixa eu fazer mais uma pergunta para o senhor. Né? Vou fazer uma pergunta aqui, vou até pular uma. Tem gente que já está perguntando um monte de coisa aqui, mas vamos ver como é que a gente encaixa. Vamos falar um pouquinho de 2022. 2022 está chegando. Ministro, tenho falado com muitas pessoas. Né? 2018 foi uma das eleições mais importantes que o nosso país teve. Foi um divisor de águas. Né? A gente tem hoje realmente um governo que é conservador e principalmente preocupado, né, com a nação. O senhor fez parte do ministério, é um ministério técnico com pessoas realmente corretas, nos lugares certos, fazendo um trabalho que tem que ser feito pelo nosso país. 2022, eu coloco que é uma das eleições mais importantes, por um simples motivo. A esquerda, em 2018, ela, em algum momento, ela foi até pela arrogância dela, ela achou, não, o Bolsonaro não vai para lugar nenhum, ele não vai chegar, a gente no segundo turno, a gente emplaca o Haddad, vai arrebentar, ele vai conseguir mexer com a mídia, com pesquisa, com o STF, com a urna. Eles estavam acreditando que ia dar tudo certo. E o Bolsonaro, eu tenho certeza até que ele foi, opinião minha, ele foi eleito no primeiro turno, na minha visão. E com isso, hoje eles sabem que eles têm que fazer de tudo, a esquerda sabe que ela tem que fazer de tudo, que é legal e ilegal, e já estão fazendo, para vencer a eleição de 2022. E desde o primeiro dia eles não permitiram que o nosso presidente governasse. Em nenhum momento o governo federal teve descanso, teve paz para fazer o seguinte, ó, vamos tomar conta do nosso país. Não, muito pelo contrário. Eles fazem de tudo, até ajudam a destruir o país para justificar, né, as narrativas, né, os discursos que ele tem e as ações que ele tem. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de 2022. Qual a expectativa que o senhor tem, tanto a nível federal como a nível estadual? A gente quer entrar também numa discussão também estadual aqui. Eu sei que o senhor tem uma visão muito direta, né, disso tudo. Eu queria que o senhor pudesse falar conosco aí. Eu acho...
Quando eu estava no governo de transição, o governo de transição você prepara para o dia 1º de janeiro já entrar trabalhando todo mundo, né? Para o país não parar. Então, eu comecei o governo de transição, era o secretário executivo, o Onix era um ministro, responsável por toda a transição, e eu era o secretário executivo que estava ajudando ele. E ia chegando os ministros, já chegou o Sérgio Moro, ia chegando fulano, poxa, eu me sentia na tábua redonda, pô, só chegando coisa bacana, e os corruptos presos, sendo presos, o pessoal com medo, tirando dinheiro desse pessoal que roubou o país. Eu estava tão feliz naquela época. E, de repente, a gente sofreu um revés, né? Essa que é a verdade. A vitória do presidente Bolsonaro foi fantástica, foi uma sensação maravilhosa. Aquele comecinho de governo foi fantástico, mas eu não vou negar, houve um revés. Né? Os corruptos foram soltos, o dinheiro está sendo devolvido, narcotraficante está sendo solto, criminoso. A gente perdeu muitas liberdades nesse período todo de falar o que a gente quer, de poder ir, andar, descer, fazer, tentar jogar polícia contra a população. Eu acho que é um equívoco, não podemos deixar isso acontecer de jeito nenhum. As pessoas têm que saber que a polícia está do nosso lado. E não tem como negar, a gente sofreu uma deterioração, eles se reorganizaram, eles estão se organizando, estão dando sinais de força. E eu estou preocupado, não tenho como negar, eu estou preocupado com o cenário para 22. Falar, tá tudo certo, vai ser um passeio. Eu tenho receio. Por que eu tenho receio? Porque eu vejo sinais. Quais são os sinais? Por exemplo, está tendo muita manifestação de banqueiro. Muito banqueiro está assinando carta com o nome dele, criticando o governo do presidente Bolsonaro. E assim, quando o banqueiro não costuma ser um bicho muito corajoso para risco político. Geralmente eles se escondem, eles ficam atrás, eles fazem o trabalho deles que é crédito, né? Eles analisam o crédito, mas não gosta de se expor. Eles se expuseram muito agora, demais. Então eles estão muito confiantes no futuro. Isso me deixa mais preocupado. Isso é uma coisa recente que tem me afligido assim nos últimos 10 dias. Aquelas manifestações, 2 semanas, eles saíram, eles frontalmente se opuseram e estão falando que são contra o presidente Bolsonaro, são contra os projetos conservadores e estão indo para cima. Família Salles, família Setúbal, né? A gente ouviu. Salles, Setúbal, o pessoal do Bradesco também colocou a cabeça para fora. Então, assim... Preocupante. Eu fico preocupado. Porque eles não costumam fazer isso, só quando estão mais... Não somente eles, mas, por exemplo, as linhas auxiliares, né? O pessoal que dá apoio a eles há 20, 30 anos. Então, está lá o Malan, tem muitos diretores, muitos consultores. As pessoas não entendem por que os consultores criticam tanto o governo. Porque se eles não fizerem o que essas grandes famílias mandam, eles não conseguem mais trabalhar, fazer consultoria para essas grandes empresas. Não conseguem mais ser palestrantes a 50 mil reais a palestra nos eventos dessas empresas. Assim como muitos artistas também. Se eles não criticarem, fizerem o que esses magnatas pedem, não conseguem financiamento, patrocínio ou participar das propagandas dos produtos deles. E saiu muito da toca. Isso me deixou muito preocupado. Eles não costumam mostrar a cara. Mostraram. Na época do Lula, eles não mostraram a cara como eles mostraram dessa vez. Quando a Dilma estava caindo, eles não se expuseram tanto. Então, eu estou preocupado. Essa veemência em falar que não pode ter nenhum comprovante impresso para a gente depois conferir o voto das urnas. Eu nem tinha pensado nisso, não fazia parte do meu cotidiano, eu não sou político. Mas, por que está com tanta resistência para botar uma impressora do lado para a gente dar uma conferida depois? Exatamente, algo a mais, né? E fica inventando um monte de história de mentira. Vai gastar muito dinheiro. Vai gastar uma fração do que é o fundão eleitoral.
Não, mas pode, a pessoa vai levar o comprovante para casa, inventa um monte de história, é mentira, vai cair num lugar, ninguém vai ver, é só para depois bater o que está no eletrônico com o que está no papel. Então, assim, eu estou preocupado. O que significa estar preocupado? Só com a pulga atrás da orelha, mas atento, mas não quer dizer que eu tenho medo de voltar ao Brasil e enfrentar o que for necessário para a gente tentar preservar as nossas liberdades. Eu não tenho esse receio, mas não está fácil. Eu acho que a situação é muito mais delicada do que a gente vê pessoal aí no YouTube que gosta só de uhul, tá tudo bem, maravilha. Eu não estou vendo isso, não. Eu estou preocupado. Essa situação que o senhor está falando, né, de tudo que está acontecendo no país, a gente vê, né, uma instância, né, que a gente espera que seja de correção, de lisura, de honestidade, né, como o STF, a gente vê jogando um jogo sujo, né, fazendo de tudo, né, para que, né, parece que Você foi policial. Você foi policial quantos anos? 30 anos, não foi? 27 atualmente. Perfeito. Eu trabalhei no mercado financeiro 20 anos. Eu fui professor 5 anos. Quando você já está mais velho, você passa perto, assim, às vezes tinha funcionário, o jeito que ele segurava no telefone, eu falava, porque é obrigado, né? Tudo gravado para o pessoal não roubar o cliente, que era operações e tal, então você ia lá escutar, todo mundo sabia que era gravado. O jeito que ele segurava o telefone, eu falava, vai lá escutar. Pode escutar. Ou é sacanagem de cara pulando a cerca, ou é sacanagem de roubo. O jeito que o cara segurava o telefone, falava, vai lá escutar. Você passa assim perto, não, isso aqui tá errado. O fulano, não, isso aqui colou. Às vezes o cara te engana. Sim. Quando o cara é muito profissa, quando o cara é muito pilantra, ele te engana. Você fala assim, pô, me enganou aquele cara. Mas quando é uma coisa mais rasteira, quando tá cheirando mal, você passa na frente do lugar e tá fedendo, é porque tem muito cocô lá dentro, senão o cheiro não chega na rua. Sim. Não é isso. Às vezes, quando acontecia isso, o cara tá passando lá por você, um jeito de malandro, te dá um joinha, tudo bem, vai dar tchau pra você. Tá assim, querendo ser simpático. Pô, o que ele tá rindo assim, não é? Vem aqui, vamos conversar um pouco, não é assim? Já enquadra, vamos pra cima. O cara que tá lá trabalhando, tá duro, ele tá voltando do trabalho, deve estar com a cara amarrada, tá com preocupação, tá distraído, pensando nos problemas, chegar em casa. O cara tá olhando lá, tudo bem, e vai, né? Não tinha muito disso, do jeito do cara se mexer, fala assim, tem coisa errada aí? Disfarçar. Não é isso? Sim. Assim, todos os meus sinais, todos os meus alertas tocam quando eu escuto e vejo o pessoal defender que não pode. Não pode. Mas por que não pode? Eu nem estava perguntando a respeito. Por que não pode? Você, sei lá, o cara para o carro e fala, eu não tenho nada no carro, eu sou muito honesto, mas nem te perguntei nada, me vê só os documentos. Não, e por favor, não abra o porta-mala. Deixa eu dar uma olhada no porta-mala, o que tem ali. Vamos olhar tudo. Pô, não é assim que funciona? O cara parou e falou, tá aqui, pô, pois não, mais alguma coisa? Não, pô, tô cansado, posso ir, tenho que ir para casa, pô, obrigado, boa noite, tá? Acabou. Você pega muito pelo estilo, assim, aos meus 50 aninhos, eu olho e falo assim, não, eu fico meio desconfiado. Não, com toda certeza e com toda razão, né? A gente está saindo agora dia 7, né? Não vou entrar nem exatamente no dia 7 agora, mas a gente acredita que vai ser realmente um grande evento, uma grande demonstração, um grande movimento, mas que não para por aí, né? Eu acho que vai ser uma demonstração de que as pessoas estão cansadas de tudo que vem acontecendo, indignadas até com o que o senhor acabou de falar, né? Tem umas mobilizações assim de alguns setores, de algumas áreas que a gente fala, não é possível, o que está acontecendo? Eu estou no país errado, né? Não, o cara chega para mim e fala assim, estamos aqui conversando, eu sou mais honesto que Jesus Cristo. Falou, pô, mas quem perguntou? Segundo, acho esquisito, é ladrão. O cara que fica falando isso é ladrão. Não estamos falando. Sim. Eu sou muito macho e quero matar todos os homossexuais. Tem alguma coisa mal resolvida com o cara. Então, assim, eu fiquei muito desconfiado. Eu não estava participando disso, não estou envolvido com a questão das urnas, mas eu vou. Assim, o meu sentimento pessoal, eu acho que eu ainda posso ter,
é de desconforto quando as pessoas dão uma carteirada e falam que é um absurdo e não, e cala a boca. Eu fico desconfiado, muito desconfiado. Sem dúvida, sem dúvida. Milício, eu vou já sair dessa nossa esfera, né, que é, a gente está falando um pouco do governo federal, aí do Brasil, né, mas eu vou trazer um pouquinho para a nossa esfera aqui do estado de São Paulo. O nome do senhor é um nome que tem aparecido, né, eu vejo, eu vou falar rapidamente, todo mundo que está nos ouvindo deve ter uma ideia muito parecida. Nosso governo do estado vem sendo governado por quase 30 anos pelo PSDB. PSDB, a gente sabe o que é o PSDB, né? A gente sabe o que eles pensam, né? Vamos dizer um pouquinho aí do socialismo fabiano, vamos dizer um pouquinho de como eles tratam, né, todo o povo, né, de como eles têm arregimentado e aparelhado toda a estrutura do Estado durante esses 30 anos, né, à vontade deles. E a esperança que nós temos como cidadão paulista é que a gente possa ter realmente um governador que nos represente da forma como nós queremos, que não seja mais alguém, né, como infelizmente um dos piores governadores. Eu tive um pronunciamento até numa fala minha no plenário aqui na Câmara. Eu falei exatamente disso. Eu falei, né, que o nosso governador de estado é uma vergonha para o país, é uma vergonha para o estado de São Paulo, e é um cara que é arrogante, egocêntrico, não dá para passar confiança nenhuma no que ele fala. É um artista, na verdade, é um cara que sempre foi da mídia, né, e fala as coisas que a imprensa quer ouvir, mas demonstra exatamente muita falsidade. E eu quero que o senhor fale um pouquinho dessa visão que o senhor tem do estado de São Paulo. E, como eu disse, o nome do senhor é um dos nomes que aparecem. Para nós, a gente vê o nome Weintraub também do Tarcísio, mas, né, do início hoje do Tarcísio, mas a gente já ouve dizer que não sabemos, né, como que isso vai acontecer. Não que é cedo, mas a gente não sabe como vai acontecer, né, todo esse processo. Ainda é cedo ainda para a gente jogar algum nome e afirmar, mas daqui a pouco está chegando o início de 2022 e as coisas vão ficar um pouco mais claras. E eu, na minha visão, eu vejo que o senhor tem realmente uma possibilidade muito grande de ser realmente essa luz no fim do túnel aí para os paulistas. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho dessa visão que o senhor tem do estado de São Paulo, do governo estadual, né, e como é que isso pode caminhar. Obrigado aí pelo, de novo, apoio, carinho. É importante dizer, eu nunca me lancei candidato, eu não sou pré-candidato, não sou filiado a partido nenhum. Surgiu pelos meus seguidores no Twitter, pela militância mesmo, uma coisa espontânea, brotou do chão. Foi natural. Fizeram 3 pesquisas, eu não tive nada a ver com as pesquisas. Não, a primeira pesquisa que saiu foi com o El País, que daí eu estava com 14,9%. Eu estava em segundo lugar, na frente de todos esses caras tradicionais. O Haddad estava na minha frente. Aí fizeram mais 2 pesquisas, aí eu já estava com 16,5% em uma e 17 na outra, empatado com o Haddad. Bem na frente de todos esses caras aí, Mamãe Falei, Alckmin, todos esses caras aí, o que era o vice do Alckmin, esqueci o nome, foi governador. O França. Assim, Rodrigo Garcia. Todos eles. Para minha surpresa, o meu nome foi muito lembrado. Eu fiquei muito feliz. Eu não vou falar, não, odeio que as pessoas. Prefiro ser odiado por todo mundo. Não, eu gosto. Prefiro que alguém não tenha ódio de mim no Brasil e tenha valores parecidos. E olhe e fale, não, esse cara estava tentando fazer o certo. Se eu tivesse lá, eu queria estar fazendo a mesma coisa. Não só na reunião. Outras coisas que eu fiz no MEC, várias coisas, né, que tá lá. Mas, então teve as pesquisas, e isso gerou uma movimentação muito grande em Brasília, teve muita pressão. O Centrão me odeia, por várias razões que eu não preciso me alongar aqui. Não é só a esquerda militante, não é só o PT que me odeia, o pessoal o Rodrigo Maia, que agora está como secretário do estado de São Paulo, que o governador Dória chamou. Né? O Rodrigo Maia, que tem um passado maravilhoso, é um cara que o histórico dele, né, não desperta nenhuma dúvida a respeito da sua idoneidade, né? Um cara realmente que você olha e fala assim, eu teria ele na minha empresa, eu confio 100% nele, né? Então, Rodrigo Maia é o secretário do estado de São Paulo. Rodrigo Maia me odeia. Ele me odeia. Por que eu odeio? Porque tinha
uma movimentação e eu interferi nos interesses dele, que ele estava tentando fazer lá no MEC. Assim como ele, várias pessoas, o Baldia, outro secretário também, foi preso até. Sim. Aí o STF mandou soltar. O Daniel não manda soltar, mas o Baldi mandaram soltar imediatamente, né? Que é secretário do Dória, também me odeia. Então, assim, várias pessoas pegaram as contas do governador Serra, né? Só uma conta que acharam na Suíça é de 60 milhões de dólares. Só uma conta que pegaram na Suíça é de 60 milhões de dólares. Estamos falando aí de mais de 300 milhões de reais em uma única conta. Para de investigar imediatamente. Então, assim, quando eles escutam o meu nome, eles ficam realmente incomodados. Não somente eles, mas muitas empresas que fizeram muitos negócios com o governo ficam incomodadas. Por quê? Porque eu sei quem é o beneficiário final, quem é o dono da empresa. Eu não bato na empresa, eu bato no dono. Eu chamo o cara e falo, fulano de tal, que está fazendo isso daqui através de tal fundação, e ele é dono dessa empresa que tem interesse aqui, e isso daqui é errado. Eles ficam possessos, ficam muito bravos. Que é o que a gente chama de um mecanismo, né? Que é a corrupção, a ideologia e esses grandes monopólios. Então, eu despertei muita ira. Quando o meu nome despontou, surgiu, cresceu no estado de São Paulo, eles ficaram muito preocupados. Eu imagino que, como você falou, é o mesmo grupo político que está lá há muito tempo, e esse grupo deve ter criado raízes profundas. Tem escândalos de corrupção. Eu acho que foi, se eu não me engano, na construção do metrô, vários escândalos, Rodoanel, tem várias coisas que as investigações andam e param, né? Elas não avançam, mas que estão muito bem identificadas aqui fora, inclusive. Aqui fora a verdade está aqui, está exposta, nua e crua. Teve casos de corrupção em vários projetos ao longo desses anos todos, que envolveram governadores, que envolveram lideranças dos partidos que dominam o estado de São Paulo há muito tempo. O estado de São Paulo é muito rico, é do tamanho da Espanha, é uma Espanha, muita grana, é muito rico. Sim. E se entrar um maluco que nem eu, é capaz de desplugar da tomada a teta. Entendeu? E eles não querem isso. Eles definitivamente não querem isso. Faria isso dentro da lei, faria isso respeitando os contratos, mas ia mostrar, aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Acabou. Como foi? Chegou um contrato para eu renovar com a TV Escola. O que a TV Escola faz? Nada. Tá bom. Quanto custa? 500 milhões de reais. Não vou renovar. Mas como não? Porque aí você começa a ferir interesse. Para algum lugar esse dinheiro vai. E quem deixa de receber esse dinheiro fica irado. Ele vem para cima de você. Enquanto que se você quiser conversar, de repente pode ser bom para você também, se você conversar, né? Então eles ficaram muito, muito bravos comigo. No primeiro momento tentaram conversar, no segundo momento começaram a me atacar, me hostilizar. Eu não fiquei com medo e, por último, cercaram minha família, fisicamente, inclusive, né? Foram para cima da minha família. Eu estou falando isso daqui, mas policial deve passar pela mesma coisa, lote, né? Não deve ser muito diferente para a polícia. Mas vieram para cima da minha família, eu não estava preparado para proteger a segurança física das crianças. Mais de uma oportunidade vieram fisicamente para cima dos meus filhos. Então, aí juntou mais a frase foi, digamos assim, a última gota d'água, já tinha bastante inimigos lá em Brasília. Aí o STF pediu a minha cabeça, está bem documentado. O Paulo Guedes falou, a gente ofereceu a cabeça do Abrão para pacificar, para deixar o ambiente com o STF em paz, para conseguir avançar a agenda das reformas. No final não deu certo, né? A minha cabeça foi... Mas, enfim, eu não negociaria com eles. Eu quando não confio no aperto de mão, eu não negocio com a contraparte, com a outra pessoa. Mas, enfim, basicamente, esse surgimento do meu nome despertou grandes movimentações, inclusive aqui fora. Tentaram me atacar mais de uma vez. Aqui fora tentaram me atingir mais de uma vez minha reputação. O mecanismo é espalhado por vários segmentos. Você entra no Wikipedia. Olha como é que está o Wikipedia do Michel Temer, olha como está o Wikipedia do José Serra, olha o meu Wikipedia. Pô, eu não tenho uma única acusação de um
caso de corrupção, de sacanagem, de malversação, nada, não tem nada. Zero. Eles vão me acusar de ter tomado nota baixa na USP, porque eu tinha arrebentado meu ombro. Vão me acusar de que eu digitei coisa errada no meu Twitter e errei no português, e vão falar que eu fui, como é que é? Improbidade administrativa. Eu falei, pô, improbidade administrativa é ladrão, eu não sou ladrão, porra. Não, você foi improbo por falar que tinha droga na universidade. Eu fui o primeiro, eu descobri isso, eu fui o primeiro ministro, não é da educação, o primeiro ministro a falar que tinha droga na universidade. Nunca teve um ministro que falou, tem droga, tem. A polícia tem que poder entrar para fazer preventivamente ronda dentro dos campi. As pessoas não sabem, o pessoal foge para dentro dos campi. Exato, exatamente isso. Então, assim, o próprio Wikipedia, você vê que ao longo de 40 anos, porque não foram 30 anos, não, viu, Major? Até a falar para você, são 40 anos que essa turma está aí. São 40 anos, porque se você lembrar, tudo começou com 1982, o André Franco Montoro do PSDB sendo eleito. Sem dúvida. Para o governo do Estado. Mesmo grupo, né? Aí e ele era do PMDB na época. Aí o que aconteceu? Ele ganha para o governo do Estado e ele chama o José Serra para ser o secretário do planejamento dele. E quem foi o secretário de Segurança do Estado de São Paulo daquela época? O Michel Temer. Verdade. É isso do mesmo. Montoro. Depois vem o Quercia e o Fleury, que eles daí dá a cisão, né? Do PSDB com o PMDB, e o Michel Temer não vai para o PSDB, porque o Montoro fala, não, fica aí, aqui já tem muito cacique para pouco índio. O pessoal vai te ofuscar, fica aí no PMDB. Michel Temer ficou, porque o Montoro gostava dele. Mas se você pegar, Michel Temer foi secretário de novo do Fleury. Se eu não me engano, foi do Fleury. Porque agora eu estou começando a estudar a história do Estado, vendo o que aconteceu no passado, onde cada um deixou, né? Porque cada um que passa vai plantando gente, vai espalhando gente, vai comentando, vai ampliando. Então, assim, desde 82, são 40 anos que está a mesma turma. Sabesp. A Cosipa não quebrou na época do Maluf. As pessoas acham que quem quebrou a Cosipa foi o Maluf, não foi. A Cosipa quebrou depois do Maluf. Essa turma fez muita coisa que está aí. E foi dominando as estruturas do Estado todo. Quando você pega, as estruturas estão há 40 anos com o mesmo grupo, indicados os filhos, os netos, são as mesmas famílias, inclusive, muitas vezes. Existe família de policial, não tem, Major? Sim, com certeza. E quando você anda na periferia, tem família de ladrão também, não tem? Também tem. O avô era, o pai era, e o filho já está bem encaminhado. Pois é. Tem família de gente que domina o estado de São Paulo há 40 anos. Você pega o cara, vai puxando, tá lá, 50 anos. Se bobear, quando eu fui para Brasília, eu fiquei surpreso, que eu vi muita gente que era descendente das pessoas que participaram do golpe de 1879 do Deodoro. Eu encontrei gente assim que, tava lá desde da República do Café com Leite. Coisa maluca. As mesmas famílias estão lá. Então é o mesmo grupo que está aí há muito tempo. E quem paga o preço de tudo isso? A gente que é classe média. A população. Que eu considero classe média é o cara que tem um ofício, tem uma renda, tem internet, tem um celular, ele tem uma televisão, tem uma família. É o cara que tem capacidade de reação. O cara que é muito coitado, ele não tem capacidade de reação. O cara dá a mão para a boca, o cara está no Bolsa Família, ele não tem condição de protestar contra algo, ele está na mão do governante. E é isso que a gente precisa evitar. Então, quando a gente vê, por exemplo, a polícia é classe média, média, eles têm. O policial tem endereço, o policial tem um ofício, só que ele está na mão do governante. E vai espremendo, e vai tornando uma situação mais difícil. Mas o policial, naturalmente, ele vê o pessoal na Paulista e fala assim, eu sou como eles, eu me identifico com eles. E a população da Paulista olha para o policial e fala assim, não, eu sou... Quando eu ia de molequinho, lá na rota, os caras falavam, você vai ser policial também, vem aqui e tal, não sei o que lá. Eu cresci vendo, mudou muito
o perfil, principalmente dos oficiais da polícia. A sociedade mudou, a polícia mudou. Sempre choca um pouco, né? Quando a gente se depara e vê, por exemplo, o oficial, eu encontrei uma vez, mais recentemente, policiais da PM, assim, com discurso de esquerda. Isso me chocou, porque geralmente nunca. O policial é um conservador naturalmente, porque ele está vendo o errado e o certo no dia a dia, ele anda na rua e vê o errado e o certo. Todo dia. Então ele tende a ser um conservador, porque o que acontece? O conservador, na prática, ele é um cético. São duas visões distintas. Você tem a visão do Rousseau, não, todo mundo é bonzinho, todo mundo nasce bem, só tem bondade no mundo, e quem torna as pessoas ruins é a sociedade. Cacto de sociedade, só tem pessoas. Às vezes pode ter gente que não teve oportunidade e ficou ruim, mas tem gente que nasce errado. Essa é a minha visão. Eu acho que as pessoas dentro delas mesmas têm coisas ruins. Dentro de mim tem coisas boas e ruins. E o que me evita fazer coisas ruins é o meu livre-arbítrio. Se você acredita em Deus, você pode falar, bom, isso é uma coisa errada, por valores assim assado. Mas mesmo ateus têm o livre-arbítrio, e eu conheci muito ateu correto, decente. E eu conheci também muito religioso pilantra. Mas voltando, o policial, ele não se permite, ele não consegue acreditar no dia a dia que todo mundo nasceu bonito, bonzinho, belo. Conhece um monte de vagabundo o tempo inteiro, falando, esse aqui teve todas as oportunidades do mundo 20 vezes e vai sempre ser errado. E uma coisa curiosa, eu nunca tive contato com carcereiro, nunca tinha tido contato com carcereiro. Porque, graças a Deus, né, não conheço ninguém que tenha sido preso na minha família. Nunca fui visitar ninguém na prisão. Mas durante a reforma da Previdência eu tive contato com os carcereiros. E uma coisa, conversando, né? Eu sempre converso com todo mundo, troca ideia, conversa e tal. E uma coisa que eu tinha quase certeza, mas eu fui tirar para dizer, vocês acreditam em Deus, né? Dificilmente carcereiro não acredita em Deus. Mas uma coisa que eles... E você acredita no diabo também. Eu não acreditava antes, mas existe. O diabo existe. Ele está lá, ele existe. E o mal existe. O carcereiro, acho que mais do que o policial, ele acredita no demônio. Porque ele vê. Ele vê gente errada. Eu acho. O Champinha não tem solução. O Champinha você podia ter dado presente de Natal, carinho, beijo nele. Eu acho que é como transformar uma jararaca numa mariposa. Não vai conseguir transformar um escorpião numa borboleta. Não vai conseguir, eu acho. Essa é a minha visão. Siga a lei, cumpra a lei e vamos fazer. Agora, o policial, na troca de tiro, ser punido? Não pode. Isso é, para mim, viés. O que a lei determina? Porra, ele agiu em legítima defesa de terceiros. Acabou, não tem o que discutir. Tchau. Eu sou contra a execução, óbvio que eu sou contra a execução. Sou contra soltar estuprador na prisão, porque, pô, às vezes o cara é inocente. Mas, a favor da pena de morte. Provou que o cara é mesmo, tem comprovado, fez exame de DNA. Aquele padrasto que engravidou a enteada de 12 anos, eu defenderia a pena de morte fácil. Justamente para dar uma acalmada à população, porque gera muita revolta isso. Não é, mas o pai perdoou, o pai da moça que o Champinha estuprou, mas eu não perdoo. Mas o pai, não interessa que o pai, ele podia ter feito com a minha filha, cara. Eu não quero o Champinha livre. E, se possível, eu gostaria do Champinha executado, não executado, julgado, condenado e executado pelo Estado, conforme o rito do Estado. Acabou. Não tem que sustentar ele a vida inteira. Seria eu acho. Mas voltando, então o que acontece? O Estado de São Paulo, o cara que pegar o Estado de São Paulo, ele vai pegar uma estrutura que foi sendo aparelhada há 40, que está sendo aparelhada há 40 anos. E eu acho que ela está numa fase já bem deteriorada. Eu lembro, assim, você vê o Estado rico, a força policial hoje é a pior paga do país, não é isso? Isso, exatamente. Paga em dia, mas é a pior paga do país. Então, assim, eu vejo sinais de esgotamento. Eu não sei como é que estão as contas do Estado. Eu até fui dar uma olhada para ver, que é a minha praia, né? Eu sou economista, eu conheço. Mas você não tem a transparência e a confiança que eu gostaria de ter. Eu tenho medo do estrago que possa estar sendo
causado lá hoje. Tanto é que ele aumentou a contribuição para servidor público, está aumentando, né? Sim, aumentou. Previdência, né? O ICMS tem uma arrecadação maior, mas é tudo muito obscuro, tudo muito estranho. Eu não vivo acompanhando, minha profissão não é essa, estou aqui falando como leigo, não sou candidato a nada, mas estou falando aqui como leigo. Eu acho importante o Estado de São Paulo estar na mão de uma pessoa que garanta para o cidadão, e aí eu faço a diferença do povo para o cidadão, né? O povo somos todos nós. Todo mundo que está no território brasileiro, nasceu no Brasil, né? É povo. O presidiário é povo. O bandido é povo, ele faz parte do povo. Uma pessoa que tem síndrome de Down também faz parte do povo, mas ele tem menos condição de lutar pela liberdade das nossas famílias. Quem eu acho que luta pela liberdade das famílias é o cidadão, é o classe média, é o cara que tem internet, o cara que está no Bolsa Família, ele é povo e tem direito a votar, é honesto, trabalha, tá tudo bem. Mas ele não tem capacidade de lutar, ele não tem os recursos para isso. Então eu vejo a diferença do cidadão, isso é, o cidadão que é capaz de se expor até fisicamente para lutar pela liberdade. Fisicamente, quando eu falo ir presencialmente a Paulista, sou contra a violência. É gratuita, né? Óbvio, para se defender, o que estamos discutindo aqui. Mas o cara que não é cidadão não tem condição de fazer isso. Então, eu vejo muito essa preocupação. Seria muito importante, não só para o estado de São Paulo, mas vários estados do Brasil terem governadores conservadores que protejam o cidadão. Então, quem é o cidadão? É o policial, é o enfermeiro, é o marceneiro, é um desempregado que está procurando emprego, todo mundo está lá. Quem vai ser protegido? É esse pessoal que quer fazer parte do grupo de brasileiros dispostos a melhorar a vida de todas as famílias sem roubar, sem tirar nada de ninguém, sem ter corrupção, sacanagem, narcotráfico, etc. e tal, sem prejudicar o outro. Eu acho que um governador conservador seria fundamental. A polícia, não sei se você pode comentar, mas tem várias polícias em vários estados que não tiveram apoio para dar essa proteção para as famílias. E muitas vezes eu vejo que mesmo essa preocupação com a segurança, ela não pode ficar só na mão do Estado, porque o Estado não existe, o Estado é tijolo, entendeu? Você tem os policiais que são pessoas, pais de família, que tem a família dele, e muitos policiais pensam, não aguento mais, quero sair, não estou preocupado com a minha família. Isso passa pela cabeça de muito policial. Então, se todos nós olharmos e falar, não, isso aqui é um problema de todos nós, como nós vamos enquadrar? Araçatuba, que aconteceu agora recentemente lá, sim. Eu acho que a gente poderia tratar cidades do interior de São Paulo como condomínios. Tem 200 mil habitantes. Fecha algumas avenidas à noite, a partir das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã. Quer entrar na cidade, pois não, tem uma cancela, se identifique e entra. Não tem problema nenhum, porque só rico pode ter isso, a segurança. Eu acho que vários bairros você poderia fazer isso, ter mais câmeras, ter mais controle no tráfego. Não tem uma bala de prata, né? Mas eu acredito que se o cidadão tiver esse vínculo com o bairro dele, o bairro fica fechado à noite, como o Ibirapuera fica fechado à noite. Fica fechado à noite, eu posso dormir em paz, tem uma cancela aqui, meus filhos podem brincar sábado e domingo, eu ponho uma cadeira na rua, como era antigamente, põe uma cadeira na rua, criança andando em bicicleta, o cara passou rápido, tem uma cancela, o que você está andando rápido aqui dentro do bairro residencial? Devagar aí, tem criança brincando na bicicleta aí, meu. E isso volta um pouco o senso de comunidade, né? Esse senso de pertencimento à escola local, as crianças, se possível, elas serem escolas cívico-militares, com forte presença da PM, né? Isso é policial aposentado. Você foi para a política, mas tem muito policial de 50 anos que poderia ir trabalhar nas escolas, pô. Excelentes policiais. Vai lá, pode dar aula. Você fez Barro Branco, você tem conhecimento melhor de que falta professor de química e física, eu te afirmo. Não temos professores de química, física, matemática. Faz um curso técnico ali de capacitação complementar, faz uma parceria, registra,
Se não tiver professor de física, química, matemática, põe professor do Barro, oficial do Barro Branco para dar aula, pô. Faz um curso de educação. Muitos oficiais, muitos policiais são formados, pô. Sim, tem vários Educação soldados, física, sargentos, tem muitos. muito. Então a gente podia pegar eles e botar eles para cuidar lá da segurança, da disciplina, faz escola cívico-militar. Pessoas não sabem. Tem muito caso de professor, volta e meia no MEC, eu recebia todo mês quase, matam um professor dentro da escola, não é fora, dentro da escola. E tem muita ameaça também. Não sei se as pessoas sabem, mas tem muita ameaça dos enteados dos traficantes, garotinho de 9, 10, 11 anos que ameaça o professor, o bonde vai te pegar, não fala assim comigo. Então, são realidades que a gente vai descobrindo quando a gente vai conhecendo o Brasilzão. A periferia está muito desgastada, as famílias da periferia foram muito mais afetadas pelas famílias, mais no centro das cidades. A questão, por isso que também tem o movimento evangélico tão forte, o renascimento do cristianismo no Brasil, né, mais forte, a leitura da Bíblia, os valores, você sente isso, as pessoas tentando resgatar valores para proteger dessa desconstrução que a gente está tendo. Questão das drogas também, enfim, eu vejo um trabalho bem hercúleo, não é uma coisa assim que fala assim, bom, e o estado de São Paulo, como é que faz? É muita coisa, você quer? Assim, não sou candidato. E se aparecer, a gente vai analisar, vamos pensar. Pode ser senador? Pode ser senador. Pode ser governador? Pode ser. Pode ser que eu não tenha direitos políticos, talvez eu não seja nada. Né? Talvez eu ajude aqui de fora, ou eu volte para ajudar no Brasil, mas não seja. Não sei o que o futuro me reserva. Eu estou analisando, vendo, ponderando, e dizer, o estado de São Paulo, para mim, é um desafio grande, não é pequeno não, viu? Vai ter muita gente sabotando, indo contra, eu vejo a PM de São Paulo como sendo um dos poucos locais que você não vai ter tanta infiltração dessa turma. Apesar de no topo da PM ter muito, eu não ter muito, mas eu encontrei alguns caras que eu falei, pô, mas esse cara daqui de esquerda, mano. Coronel da PM de esquerda? Tem. Sim, mas eu posso afirmar, ministro, que a gente ainda, mesmo com o aparelhamento que foi feito durante Eu sei, a muitos PM de anos, São Paulo foi preservada, mas será que se sim. tiver um governo de um cara que é realmente de esquerda, será que eles Ah, não não, conseguem aparelhar? não, como o senhor falou, tem pessoas que eles se colocam como isento, eu vou até falar disso, é o isentão. O isentão é que, na verdade, está trabalhando com todos os pensamentos da esquerda, é o pensamento politicamente correto, aquela coisinha, né, eu acho bonitinho esse negócio de minoria, né, acho negocinho bonitinho de politicamente correto e está fazendo o jogo e se diz isento. E não é, né, ele está, infelizmente, ajudando o outro lado. Mas, ministro, a gente está aqui já avançando, tá? Tem 1 hora e 10, 1 hora e 11 já. Eu quero fazer uma última pergunta. Né? Tem algumas Manda. pessoas que fizeram perguntas aqui, né? E eu não vou conseguir fazer de todo mundo, mas vou tentar compilar uma Se ideia quiser que estender um surgiu pouquinho aqui. mais, pode ir para atender as perguntas aí. Não, mas Fica à vontade. eu vou tentar aqui compilar, né, um pouquinho de uma pergunta. Né? Nesse tempo que a gente está vivendo, com tantas coisas acontecendo, a gente está falando de conservadores. O que o senhor aconselha, o que o senhor fala? Né? Eu sei que o senhor tem aí grande conhecimento nessa área, né, de história, de economia, de política, até da nossa base conservadora. O que o senhor aconselha para cada cidadão que está aí indo para o dia 7, cada cidadão que quer defender o seu país, cada cidadão que quer realmente fazer as coisas da forma correta e sabe que realmente o nosso caminho não é de esquerda, não é ser isento, mas a gente tem que tomar um posicionamento. E eu não estou aqui obrigando ninguém a nada, mas estou falando que é importante que a gente tenha um posicionamento. Eu acredito que as bases mais confiáveis são aquelas que a gente defende família, acredita em Deus, que a gente defende as instituições. Eu queria que o senhor pudesse dar um conselho para aquele que ainda está perdido. O que os conservadores podem fazer? Quais as ações? Qual o pensamento que a gente deve ter para que a gente possa fortalecer esse movimento conservador aqui no nosso país? O nome da nossa live é A Guerra contra os Conservadores, né? O nome que a gente colocou. E a gente está sendo caçado em
em redes sociais, caçado Isso pelo que fizeram com a STF. PM agora. Isso que fizeram com a PM de São Paulo Exatamente. agora. Um exemplo que aconteceu, vou dar o nome aqui, o Coronel Alexander, que é uma excelente pessoa, né? Eu conheço ele como pessoa, como profissional. Estão sendo caçados, estão sendo calados. O que nós podemos fazer, ministro, para que a gente possa realmente dar a nossa voz e realmente avançar? A gente não pode recuar, a gente tem que avançar. O que o senhor nos aconselha? Em inglês tem uma expressão que é back to the basics. Volta para o básico. Se você ler o Novo Testamento, Jesus falava, sejam pescadores de homens. Como a gente vai ganhar essa batalha? Um por um. Uma pessoa... o que é ser conservador? Ser conservador é você querer conservar o futuro e a dignidade para a tua família. É isso que é ser conservador. Ser conservador é ser um animal? Não! Você tem raiva de homossexual? Não, não tenho raiva nenhuma de homossexual. E seu filho, você quer que ele seja homossexual? Não, não quero. Se ele for, não vou bater, não vou matar, não vou colocar para fora, vou amar. Mas hoje eu prefiro que ele não seja. E se ele for, que ninguém estimule. Pô, deixa ele escolher, meu. Não vem encher a cabeça dos meus filhos com bobagem. As minhas filhas, se for lésbica, eu vou amar, vou gostar, não vou bater, não vou pôr para fora. Ou se for mãe solteira, eu não quero que seja mãe solteira. Por que você não quer que seja mãe solteira? Porque não é bom ser mãe solteira. É melhor você ter um casal estruturado para você criar. Já é difícil criar um filho com um casal. Criar sozinho é muito mais difícil. Só que Rede Globo mostra que é fácil, que é maravilhoso, que é canja. Meu, segura um pouco as coisas e acha o marido, uma profissão, um ofício, daí você tem o filho, estrutura e caminha. Não falta gente errada no mundo. Então, ser conservador é conservar o futuro para sua família, sem querer atrapalhar a vida dos outros. Então, esse que é o ser conservador. Então, passa por uma coisa muito interna. Quem é você? O que nós somos? O que nos faz ser brasileiros? Se você tiver a oportunidade de vir para fora, a cultura americana é muito diferente da brasileira. Em vários aspectos, essa integração que existe no Brasil, você não vê em outros países. É muito difícil de ver uma integração como tem no Brasil. Não todo mundo, sempre tem babaca, né? Que vai falar mal de sulista, agora tem um monte de babaca que fica chamando sulista de nazista o tempo inteiro, a troco e a direito, né? O cara chama, o Ciro Gomes, eu acho que chamou, alguma coisa, fascista, alguma coisa assim, colocando todo mundo na mesma. Tem cara que agride nordestino, tem cara que divide, quer dividir. Existe um sentimento, assim, sempre vai ter um ou outro racista, babaca, preconceituoso e tal, mas existe uma integração no Brasil, e essa integração está em cima de alguns valores, que é uma coisa mais informal, mais amistosa, mais calorosa, você se aproxima mais, você tem menos barreiras tão levantadas. Existe uma certa fraternidade, o brasileiro é um povo fraterno. O cara chegou, pois não, tal, não é um povo sacana. Já vi povo sacana? Já. Culturalmente, pessoas sacana. Então, assim, e por que mudou? Por que transformaram o Brasil no território e não nós, cidadãos, nós brasileiros, as nossas famílias? Que esse que é o vínculo principal. A minha família do lado da sua, do lado da outra, do lado da outra. Se o seu filho estiver doente, pô, vou tentar ajudar, porque quando eu ficar velho, seria bom que o seu filho talvez me ajude quando eu precisar. É assim que funciona, é fraternal. Não carregar nas costas. Essa fraternidade baseada em valores. Esses valores estão muito na Bíblia. E a Bíblia tem uma passagem que eu gosto muito, que é quando Jesus manda, vai, sejam pescadores de homens. Para ser um pescador de homem, você precisa conhecer o que é que você está defendendo. O que você está defendendo? Eu estou defendendo as coisas que eu acho boas para a minha família. E, se você quiser adotar algumas delas, ótimo. Se não, você tem liberdade para fazer as suas escolhas. E desde que você não incomode ninguém, pô, eu vou defender que ninguém te importune com as tuas escolhas. Você viva com elas. Mas, olha, fazendo assim eu sou feliz. Fazendo assim eu sou feliz. Fazendo assim eu sou feliz. Então, posso rezar? Não, não pode rezar. Fecha a igreja. Fecha
o templo protestante, fecha não sei o que lá. Posso educar meus filhos assim? Não, não pode, porque o filho não tem que ser... Então, conservar isso. O pessoal estava brincando aqui no Twitter que o conservador brasileiro usa bermuda, usa sandália, usa camisa, usa bermuda e tem aquela sandália havaiana antiga. Daí eu peguei e falei, essa daqui? Deixa eu ver se eu acho a sandália havaiana. Aí eu até peguei e falei assim, essa daqui, a azulzinha aqui, a azulzinha branquinha, essa é da antiga. É bem antiga mesmo, ministro. Então, o conservador brasileiro é isso, ele traz referências da nossa evolução. Coisa mais bacana que tem, o que é? Você imagina, todo mundo... Você deve ter tido um avô, um tio, algum homem mais velho que você gostava, num churrasco, que usava bermuda, uma camisa polo e estava com uma sandália havaiana assim e conversava, como é que você tá, tal, pô, tô precisando de uma ajuda lá, se você vier, você ganha um dinheiro junto, eu te ajudo, tal, não sei o que lá. Isso traz lembranças. Esse nunca antes na história do Brasil, ele destrói. Nunca antes da história do Brasil foi tão bom, eu sou mais honesto que Jesus Cristo. Isso destrói. Essas referências passadas, e tem também coisa ruim na tua família, e tem na minha também. As coisas ruins eu não quero propagar. As coisas boas eu quero manter, conservar e ajudar as próximas gerações. Isso é ser o conservador. E o que tem a ver? Você precisa ter um território, um espaço, uma casa para você criar os seus filhos. Você precisa ter um ofício. Drogas não são boas, não é bom drogas. Ah, mas pode beber, tudo bem, mas não beba muito, porque também não é bom. Então, assim, você vai construindo todo um arcabouço de valores conservadores para preservar, conservar o futuro. Esse é o conservador. Eu quero ter uma árvore de Natal. Ah, mas eu nunca tive. É bom, tenha. Eu não sei do que é. Experimenta, é legal. Ah, mas eu não sou religioso. Não, mas a família junto, em volta, árvore de Natal, refeição, tal, é bacana, é legal. Mas eu não tive avô, pô, é uma pena. Tenta você ser um avô legal, cara. Então, assim, esse é o conservador. E como a gente faz isso? Um por um. Tendo essa conversa de um por um, pescando homens. Legal, legal. Muito bom. Ministro, nosso tempo está avançando, a gente avançou até um pouquinho para mais, era 60 minutos, já estamos aí nos 80 minutos. Obrigado, foi uma oportunidade bacana te conhecer. Gostou da minha sandália havaiana? Pô, gostei, o senhor está realmente conservando ela, hein? Tá? Mantenha, é difícil a gente achar hoje. Aqui mas, ministro, fora é impossível. Não, sim, é até mais cara, né? A sandália havaiana aí é mais cara, né? Eu nem sei, eu trouxe aí todas do Brasil. Do Brasil, né? Quando eu fui para cá. Oi? E o americano gosta de sandália havaiana, né? Todo mundo gosta. Muito Todo muito mundo bom. gosta. Ministro, tem um monte de gente aqui que falando bastante coisa, e eu fico hoje muito feliz, né, com todos que estão vendo a gente, que, né, viram aqui a nossa live. Acho que a gente pode até programar uma próxima aí no futuro, né? Talvez o senhor já com alguma decisão já tomada, que seja algo positivo para a gente aí poder já caminhar um pouquinho mais aqui no estado de São Paulo. Tem que agradecer todo mundo que está nos assistindo, né? Tem pessoas até de outros estados que estão aqui, estão falando, comentando, de outras cidades. Um abraço a todos vocês, agradeço sempre essa participação de todos. Ministro, eu queria que o senhor falasse as palavras finais para a gente já encerrar a nossa live aqui e já despedindo o nosso povo. Eu sou uma pessoa exatamente igual a você, Major, igual a quem está assistindo, não tenho poderes sobrenaturais. Talvez por isso, quando eu falo, as pessoas se identificam, né? Já levei tombo na vida, já tive as minhas vitórias, cada um tem a sua trilha. E o caminho que eu vejo para a gente tentar, vale a pena brigar pelo Brasil, acreditem, o mundo inteiro está passando por um processo, um momento muito difícil. Vários países estão caindo, e vale a pena lutar pelo seu país. E se a gente perder e você tiver a sorte de sair do país, porque se a gente perder o país, tem que sair do país. Tem que sair. Não vai dar para sair todo mundo. Somos 200, vai ser uma tragédia. E além disso, os poucos que saírem, você sempre vai ser um estrangeiro fora da sua pátria. Ah, mas é melhor lá fora.
Você pode ver no YouTube, o cara viaja, trabalha anos fora, sempre vai falar assim, poxa, não é a mesma coisa. Vale a pena lutar pelo país, e a forma de lutar pelo país é um por um. É no batalhão, teu colega, você trocando ideia, não, isso aqui é bobagem, esse cara daqui tá vendendo vento para você, não vai cumprir nada, é mentira isso aqui é safado, é ligado ao PCC, ou na churrascaria, na oficina mecânica, no jogo de futebol, no sábado com a família, vem um sobrinho que começa a falar bobagem, fala, sobrinho, não faça isso, você não sabe o que você está falando, tá errado. Então é um por um. E o princípio são os valores. Você não precisa defender. Quando os exemplos você não souber argumentar com os valores, se prenda. Quando você não conseguir contra-argumentar com os fatos, porque às vezes as pessoas vêm. O Ciro Gomes, por exemplo, vem e despeja um monte de números. Eu estou até pensando em marcar um react só para mostrar que os números que ele apresenta estão errados. Mas você é uma pessoa que leva uma vida fora da economia, né? Eu não sou economista, não acompanho os números, minha preocupação é, com a pizzaria, com a padaria, com a oficina mecânica. Não estou acompanhando. Você tem que lembrar dos valores. Se você se prender nos valores, e os valores estão na Bíblia, você ganha as batalhas. Por isso que eu acho importante, seja um pescador de homens, olhe para o básico, olhe para si mesmo, leia a Bíblia, mesmo que não seja por uma questão religiosa, só para ter os valores, porque os valores estão lá, os valores ocidentais que deram certo. E defenda eles. Bom, ministro, muito bom. Boa mensagem aí. Se Obrigado. a gente resumir tudo que a gente conversou, o senhor já fez um resumo nesse ponto aí, até depois a gente vai pegar esse link aí, vamos colocar para todo mundo. Ministro, mais uma vez, o pessoal até falando aqui, tem gente próximo do senhor aí, pessoal de Ohio, pessoal da Califórnia, tem gente aí também nos prestigiando aí nos Estados Unidos. Ministro, mais uma vez, eu agradeço muito, eu que agradeço, ter aceitado o nosso convite. Parabéns aí pela equipe que o senhor tem. Um grande abraço a todos que fazem parte dessa grande equipe. Que a gente possa, né, ter um futuro melhor. Né? Alguns estão já colocando aí, vem Traub, né? Estão falando vem Traub, né? E que a gente possa, no futuro próximo, ter bons nomes para o nosso governo do Estado, para estar na política, para fazer a diferença. Nós estamos carentes de boas pessoas na política. Quando a gente olha para o nosso cenário hoje, aqui no estado de São Paulo, é muito triste. É o maior estado, a maior economia, a maior população. Mas a gente tem uma pessoa que é falsa, que é mentirosa, que engana as pessoas e que é um artista na frente da câmera. Mas depois, do lado de fora, faz tudo o que é errado. Né? Viaja para Miami, fecha o estado, né? Faz tudo de errado que uma pessoa pública deveria se pautar. E eu, ministro, gosto do seu estilo. Verdadeiro, Obrigado. sincero, direto. Né? Se tiver que falar, fala. Né? Se tiver que, né, elogiar, elogia. Eu sou desse estilo aí, a gente tem que ser dessa maneira, as pessoas têm que ser verdadeiras. Mais uma vez, agradeço. Uma continência, como eu sempre faço ao final, que o senhor seja abençoado na sua missão aí no Banco Mundial, mas que o senhor também possa ter mais desafios. Eu tô pedindo para o senhor ter mais desafios na sua vida. Não, eu vou voltar para o Brasil. Eu vou saudá-lo com a minha continência de escoteiro. O de escoteiro, sim. Né? De escoteiro também, a gente gosta muito dos escoteiros. É isso aí. A todos de casa, todos que estão nos assistindo, você que puder ver a nossa live também, né, quiser curtir o nosso canal, a gente também está à disposição. Agradeço a todos vocês, até uma próxima. Muito obrigado, ministro. Agradeço a todos vocês. Fica com Deus. Abraço. Obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Sorte. Tchau. Até mais.